De volta aqui no canal, gente, pra gente falar de Grêmio, porque tem muitas informações importantes no noticiário do Tricolor. Tem a lesão de Monsalve, que está fora do Campeonato Gaúcho, vai parar por 3 meses. Tem ainda a nova polêmica, tenho alguns bastidores importantes sobre a situação de Arezzo no Peñarol. O jogador pode não ficar no clube uruguaio e ter de voltar ao Grêmio nos próximos dias. O negócio pode melar e eu conto tudo aqui nesse conteúdo. E também sobre a busca do Grêmio no mercado por zagueiro, que está esfriando. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui no canal, seja quem estava naquele período de inatividade, né? Como eu falei no vídeo de reabertura aqui do canal, foram quase 5 anos, 14 mil pessoas que seguiram por aqui e eu agradeço muito cada um de vocês, cada uma de vocês que seguiu por aqui. E agradeço também quem tá chegando agora. Quando eu comecei a gravar esse conteúdo aqui eram mais de 16 mil inscritos, então mais de 2 mil pessoas que em 24 horas já tinham chegado aqui no canal também. Mas a gente pode crescer, a gente pode tornar essa comunidade ainda maior. Então se você caiu aqui no canal e não é inscrito, se inscreva, já deixa o like nesse conteúdo se você é inscrito ou se não é, para fortalecer, para o YouTube entender, assim como você, que esse canal tem um conteúdo importante e relevante, e aí distribuir para mais gente. E claro, ativa o sininho das notificações aí para não perder nada cada vez que entrar vídeo novo com informação nova aqui no canal. Vamos começar falando sobre a questão do Monsalve, que é a informação mais importante do dia do Grêmio, porque ele era um jogador que o Grêmio tinha uma expectativa para esse primeiro trimestre do ano de 2026. Atleta que sofreu com lesões, com uma falta de sequência em 2025 e não conseguiu ter oportunidades para mostrar aquele futebol que empolgou, especialmente no início do ano passado. Mas o Monsalve teve uma nova lesão. Na verdade, ele teve uma reincidência de lesão que agora vai precisar de um procedimento cirúrgico para ser corrigida. Vou até virar para o lado aqui para ler exatamente qual foi a nota do Grêmio, falando sobre uma instabilidade na articulação do tornozelo por conta de uma exacerbação de uma lesão ligamentar do tornozelo direito. Essa lesão ocorreu no fim da temporada passada. Vocês vão lembrar que ele ficou fora de alguns jogos, né, na reta final. Me lembro que naquela época o técnico Mano Menezes disse que houve uma pancada do Gustavo Martins com o Monsalve em um treino e isso gerou um inchaço, um derrame ali, né, que foi descendo e impediu que o Monsalve tivesse condições de alguns jogos na reta final. A questão é que nas últimas rodadas o Monsalve já conseguiu ali pelo menos ser relacionado para os jogos, por exemplo para o jogo no Recife, né, para o jogo contra o Sport na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele já tinha condições de atuar. A questão é que nesta volta aos treinos, nesta reapresentação do grupo, o Monsalve sentiu novamente nos trabalhos. E o Monsalve, a partir daí, fazendo uma investigação com o departamento médico, recebeu este diagnóstico. Esta lesão evoluiu ou então gerou um problema maior, que é esta instabilidade da articulação. E é por isso que nos próximos dias o Monsalve vai precisar passar por uma cirurgia para a recuperação deste problema, para uma correção desta falta de estabilidade na articulação, para que ele retome os movimentos normais. E o Grêmio estima aí um tempo de 3 meses aproximadamente sem que ele possa atuar. Isso vai incidir justamente no período do Campeonato Gaúcho. Então o Monsalve só vai estar à disposição do técnico Luiz Castro no início do ano que vem. É de certa forma uma frustração. O Monsalve teve, por exemplo, proposta do Coritiba, o Grêmio pensou em fazer um negócio, mas o Luiz Castro disse: opa, segura aí, que eu quero ver esse guri jogando, eu quero dar uma oportunidade. E o Grêmio colocava aí uma expectativa de que o Monsalve pudesse fazer um início de temporada que empolgue, como foi o ano de 2025, mas que ele conseguisse ter uma sequência diferente, né? Houve em 2025 aquela discordância, vamos colocar assim, do que o Monsalve pensava do seu posicionamento, né, de jogar como um meia centralizado, e do que o Mano entendia que o Monsalve tinha que desenvolver para jogar como meia centralizado. Uma recuperação por dentro, uma combatividade maior, que ele entendia que o Monsalve não entregava. Por isso, ele colocava o Monsalve mais aberto, porque aí ficava mais longe do gol do Grêmio, né? Então, se ele perdesse a bola, se ele não recompusesse por ali, tinha alguém para
fazer uma cobertura. E agora o Monsalve vai ter que esperar um pouco mais para mostrar serviço de novo com a camisa do Grêmio. Quero falar aqui sobre Arezzo também, porque eu tenho alguns detalhes, algumas informações importantes sobre a situação dele no Peñarol. O Arezzo ainda não se apresentou para a equipe uruguaia, né? O Peñarol já está treinando há alguns dias, e o Arezzo não se apresentou porque o contrato dele com o Peñarol ainda não foi assinado. E há um problema em relação a isso. O Peñarol imaginava que faria uma venda no fim de 2025 para essa virada de 2026, que era a venda do meia Léo Fernandes, né, um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Peñarol nas últimas temporadas. Com esta frustração da venda, com esta não saída do Léo Fernandes, o técnico Diego Aguirre no Peñarol entende que não há espaço para o Arezzo, ou pelo menos ele não é uma prioridade. Porque quando jogam o Arezzo e o Léo Fernandes, que é o principal jogador do time, não joga com a mesma qualidade e com o mesmo desempenho, na visão do técnico Diego Aguirre, essa informação. E aí, o Aguirre, então, pensando nisso, tinha aberto a possibilidade de o Arezzo ficar, já que o Léo Fernandes sairia. Como ele não saiu, o Peñarol fez movimentos para buscar outros camisas 9, né? Contratou o Abel Hernandes, ex-Inter, que foi muito bem no Liverpool do Uruguai, foi o melhor jogador do campeonato, goleador da competição, e contratou também o Facundo Batista, um outro jogador para essa posição. E aí não tem espaço basicamente para o Arezzo. Mas além disso, e é aí que eu adiciono outro detalhe que eu tenho sobre essa questão, há uma discordância entre os empresários do Arezzo e o negócio com o Peñarol. O Peñarol chegou para o Grêmio nas últimas semanas e fez uma proposta de renovação de empréstimo, que foi o modelo de negócio aceito pelo Grêmio, com o Peñarol pagando $400 mil, o mesmo valor que o Peñarol pagou lá no ano passado, quando buscou o jogador por empréstimo, e colocando uma nova cláusula, uma nova opção de compra, na casa aí de $3,5 milhões mais ou menos. O Grêmio aceitou o negócio, o Arezzo viajou de novo para o Uruguai e está lá para se apresentar e não consegue. Só que existe uma diferença entre os empresários do Arezzo, porque o Arezzo é representado pela empresa que pertence ao ex-zagueiro do Grêmio e do Inter, o Gonzalo Soronto. Só que há um intermediário em Porto Alegre que tem cuidado da carreira do Arezzo. E ele participou, por exemplo, da saída do Arezzo para o Peñarol. Foi ele que destravou ali essa negociação. E foi ele que agora trouxe a proposta do Peñarol para a renovação do empréstimo e que destravou também junto ao Grêmio essa negociação. Só que o Sorondo e os empresários da empresa do Sorondo, que são os representantes do Arezzo, eles entendem que há uma divergência no valor do negócio. Então isso está emperrando a negociação nesse momento. Por quê? O intermediário ele só age a partir de uma permissão dos empresários e dos clubes envolvidos. E como agora há uma discordância em relação a isso, não tem negócio fechado também por questão de dinheiro. Não é só o ponto, a questão de vai utilizar ou não vai utilizar o Arezzo, o Peñarol trata como prioridade ou não trata. Isso tem influência, porque o Peñarol não está desesperado para contratar o Arezzo mais, porque buscou jogadores para a posição e o cara que na visão do técnico joga menos quando o Arezzo está em campo, continuou no time. Mas aí alguém vai ter que destravar isso. Ou então o Peñarol vai devolver o Arezzo para o Grêmio. É uma chance real, mas eu diria que hoje ela é menos provável. Tudo indica que as partes vão se acertar em relação a isso, alguém vai ter que ceder e aí o Arezzo vai ter que permanecer no Peñarol, porque se ele voltar para o Grêmio não vai ter espaço e o Grêmio vai ter que buscar de novo um outro clube para esse jogador atuar. E ele, claro, não quer voltar para o Grêmio, ele quer continuar no Peñarol, fez muita força para isso também. Para fechar esse conteúdo, o Grêmio não está mais contratando zagueiro. O Grêmio em algum momento olhou o mercado, o Grêmio ele tinha interesse em buscar jogadores para a posição, para reforçar o setor, mas a análise do grupo e a última decisão do Grêmio, elas vão para um caminho de o Grêmio manter a confiança em quem está hoje no elenco. E o elenco do Grêmio está recheado de jogadores para a posição, né? Wagner Leonardo, Noriega, que volta agora no primeiro trimestre, Gustavo Martins, que pela informação que eu tenho deve ganhar muito mais oportunidades com o Luiz Castro. O Luiz Castro conversou com o Gustavo Martins e disse que ele vai ser importante nesse ano.
tem o Balbuena, que já está de volta, tem o Rodrigo Eli, que vai voltar no início do ano, mesmo muito contestado, sei, por muitos torcedores. Ele é jogador do Grêmio, ele vai ser no mínimo uma opção numérica aí nesse momento. O Grêmio, primeiramente, não vai se desfazer do Rodrigo Eli agora, vai pelo menos esperar o jogador se recuperar. Tem ainda o Kahneman, que é outro jogador que pode perder espaço a partir da chegada do Luiz Castro. E por fim, mas não menos importante, os dois garotos. O Vieri, um garoto mais experiente, e o Luiz Eduardo, que o Grêmio inclusive recusou uma proposta do Olympiacos da Grécia. O colega Eduardo Gabardo, um grande abraço para ele, craque, trouxe a informação. O Olympiacos da Grécia fez a oferta, em torno aí de 4 milhões de euros, e o Grêmio recusou porque entende que o jogador tem 18 anos, pode evoluir, pode crescer e vai dar uma chance para ele nesse início de gauchão e nessa temporada sob comando do Luiz Castro. Valeu, gente! O canal tá de volta, então você sabe, né? Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho.